Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Estados Unidos, novembro de 2016. Uma época que ficou marcada como o período com a campanha eleitoral mais polêmica das últimas décadas. De um lado, o republicano Donald Trump, o empresário bem-sucedido, bilionário, homem também da comunicação. De declarações polêmicas, o candidato que se apresentava como o não político. Um candidato que desafiou o chamado establishment do seu próprio partido, o Partido Republicano. Do outro lado, uma figura conhecida da política que já tentara ser candidata pelo Partido Democrata, mas fora derrotada nas primárias de 2008 por Barack Obama. Hillary Clinton, a ex-primeira-dama, ex-secretária de Estado, que poderia ser a primeira mulher a governar os Estados Unidos. A Gaúcha fez uma cobertura de 12 dias direto dos Estados Unidos, acompanhando os momentos finais da campanha e a eleição, a terça-feira, 8 de novembro, e depois disso as suas repercussões. Com um resultado surpreendente, a Gaúcha contou de lá esse pedaço da história. Olá, muito bom dia, são 8 horas 13 minutos, a temperatura em Porto Alegre 19 graus e 2 décimos, aqui Gaúcha Atualidade, hoje quarta-feira, dia 2 de novembro de 2016. É o Gaúcha Atualidade no ar, hoje direto dos Estados Unidos, com todas as notícias importantes desta manhã. Aqui nos Estados Unidos, há 6 dias da eleição, o foco dos candidatos hoje é o sul do país. Eles tentam avançar na busca de votos sobre um eleitorado mais conservador. Donald Trump vem à Flórida. Ele estará hoje pela manhã aqui em Miami. Hillary Clinton, depois de ter passado o dia aqui na Flórida ontem, vai ao Arizona. É o Gaúcha Atualidade no ar nesta quarta-feira. Rosane de Oliveira, bom dia! Muito bom dia, escola, good morning. Bom, eu cobri nesse ano a minha terceira eleição americana. Fiz a terceira cobertura. A primeira foi em 2004, a reeleição do George W. Bush. Depois, em 2008, aquela eleição histórica do Barack Obama. Uma eleição bem diferente, bem empolgante, assim. Empolgante no sentido de, não só de cobrir, mas também dos personagens daquela eleição. Era uma eleição com dois grandes candidatos, o Obama e o McCain. O Obama, o candidato mais popular, eu diria assim, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, dos últimos anos. Os Estados Unidos vinha de 8 anos do Bush. E tinha nesses 8 anos cresceu aquele sentimento não de hostilidade, mas um sentimento negativo em relação à política externa dos Estados Unidos. E o Obama chega como um candidato negro, um jovem, de certa forma novo na política. Ele era senador júnior pelo estado de Illinois e um candidato muito popular, assim, muito, muito popular mesmo. Depois, agora 2016, né, a eleição que marcou a vitória do Trump. Essa foi a campanha da boataria. Tu conversava com as pessoas e mesmo assim pessoas relativamente esclarecidas te diziam coisas que tu não acreditava. Bom, um dos principais assessores do Trump é o Steve Bannon, que foi até se engajar na campanha do Trump, virar coordenador da campanha dele, dono do site Breitbart, que é um site de extrema direita que se dedica eu leio esse site, é muito interessante. Ele aposta muito em notícias assim que não tem o menor cabimento, em teorias da conspiração. Esse é um cara que tá junto com o Trump. Ao mesmo tempo, os democratas também fazem isso, né? Tem dos dois lados, não dá pra isentar um lado ou outro. Foi a eleição da boataria, foi a eleição da teoria da conspiração. Isso sempre existiu nos Estados Unidos, mas agora ganhou uma força por causa das redes sociais que foi impressionante. Isso prejudicou mais ela do que ele. Colou muito mais nela a imagem de que, essa pessoa tem alguma coisa a esconder, ela tá escondendo alguma coisa aqui, ela tá devendo alguma coisa. Então aí as pessoas dizem, como que os institutos de pesquisa não previram isso? Gente, a Hillary ganhou no voto popular, ela teve mais votos que o Trump.
A questão é que nos Estados Unidos a eleição se dá pelo colégio eleitoral, ou seja, cada estado tem um peso, quem vencer naquele estado leva todos os votos daquele estado, os delegados, para formar o colégio eleitoral. O que aconteceu nos estados-chave, a Hillary não foi tão bem contra o Trump, ele ganhou nesses estados. E o que aconteceu nesses estados foi que as pesquisas não conseguiram identificar aquele eleitor que normalmente não vai votar. As pesquisas, os modelos de pesquisa são feitos em cima de resultados históricos com base também no perfil do eleitor, aquele que se registra para votar e como ele vota. Geralmente, esse cara aí, ele está muito identificado com um ou outro lado. As pesquisas não conseguiram identificar uma coisa, ela não conseguiu dar o zoom completo para identificar que aquele grupo em alguns condados-chave iria votar no Trump. Agora eu cheguei lá nos Estados Unidos e a primeira coisa que eu fui foi buscar um comício do Trump. Eu cheguei na Flórida, fui direto para um comício do Trump. Depois eu iria a 2 comícios da Hillary. E aí me chamou muita atenção porque eu queria saber das pessoas quais são os motivos que levam... Eu saí aqui do Brasil com uma concepção, e ainda continuo com isso, assim, puxa, o que leva uma pessoa a votar num candidato como Trump? E lá os eleitores dizem o seguinte, tudo que ele fala, ele é politicamente incorreto, ele é o estilo dele, ele não tem papas na língua, não. Eles veem até como uma vantagem, ele pode falar isso, mas pelo menos ele não se alia a pessoas que são as raposas da política. Ele usava muito alguns bordões, por exemplo, eu vou limpar o pântano de Washington, eu vou acabar com a política tradicional, que mais? Eu vou fazer a América grande de novo, sabe? Isso pegou. Essa é uma tecnologia que nos possibilita estar não só por meio do áudio, por meio da voz, por meio do som, mas também em vídeo. Os ouvintes podem nos acompanhar pelo Facebook, nosso público, pelo Facebook Live, as câmeras aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, na Flórida, e também aí em Porto Alegre, Rosane de Oliveira. Escola, conta pra gente onde é que tu tá. Eu tô em Miami. Nessa imagem atrás de ti. Isso. Eu tô na entrada de um hotel que fica meia quadra do local onde vai ser o comício do Donald Trump hoje pela manhã aqui. Eu pretendo acompanhar esse comício e ver, conversar com o eleitorado dele. Acho que esse é o meu objetivo hoje pela manhã. Conversar com o eleitorado, ver quem são essas pessoas e não são poucas pessoas aqui nos Estados Unidos que vão acompanhar o Donald Trump e que o apoiam aqui nos Estados Unidos. Então esse é o meu objetivo hoje pela manhã, tá? É acompanhar o candidato Donald Trump. E eu tô aqui perto, no lobby de um hotel, aqui meia quadra de onde vai ser o comício dele hoje pela manhã. Tem uma pergunta aqui, antes de ler a mensagem de um ouvinte que está aí bem pertinho de ti, na Flórida, Escola. Tem uma pergunta do teu teacher, do Fábio Emerim, que quer saber o seguinte, já que tu tá acompanhando as notícias nos Estados Unidos, quantos bancos foram explodidos aí essa noite? Quantos assaltos à mão armada? Quantos homicídios foram registrados na Flórida? Né? Olha, bancos explodidos aqui deve ser algo raro, viu? O Fábio também quer saber quanto tempo eleição demorou... americana a cada 4 anos. O Fábio quer saber também quanto tempo demorou para ser restabelecida a luz depois do furacão do Matthew, aquele que praticamente... O último furacão, né? Essas são umas brincadeiras que a gente nem devia fazer, né? Porque é só para nós sofrermos mesmo. Mas a gente sofre muito, viu, Rosane? A gente sofre muito olhando a infraestrutura deles, né? Aqui, olhando como são os serviços públicos, como o americano lida com as coisas públicas, né? E como é a civilidade aqui nos Estados Unidos. Eu não sou americanófilo, enfim, eu tenho algumas reservas em relação à política dos Estados Unidos, a maneira como os Estados Unidos se impõem, né? Enfim, a gente tem algumas restrições, eu tenho pessoalmente algumas restrições, mas os Estados Unidos nos oferecem uma série de exemplos em termos de civilidade, de organização da sociedade. É um país muito curioso, né? Um país absolutamente capitalista, mas muito, muito preocupado com o bem-estar social da população. É um país gigante, maior que o Brasil, muito maior que o Brasil, mas muito melhor organizado. Nossa, há uma diferença enorme. Então só pra gente encerrar, queria aqui mandar um abraço pro Luiz Bertilo Schneider, nosso ouvinte de Novo Hamburgo, que mandou a mensagem querida dizendo assim: tomando aquele baita chimarrão muito bem acompanhado com esta guria aqui de Porto Alegre. Vou
revelar o nome dela, que estou namorando há muitos anos. É a Rádio Gaúcha. Gostaram, amigos? E eu digo para ele, claro que sim. Ele manda parabéns pela perfeita transmissão dos Estados Unidos. Legal. E um grande quebra-costelas. E eu digo a ele, queremos ser padrinhos desse casamento. E ele diz que seremos padrinhos desse casamento, Escola. Pô, vamos para esse baile junto. Agora, não tem mate aí, né? Me deu saudades do mate. Eu preferi não trazer porque eu saberia que ia ser uma correria danada aqui, mas hoje eu podia ter feito um bom mate aqui. Olá, muito boa tarde, são 4 horas 34 minutos, 19 graus e 3 décimos a temperatura em Porto Alegre, tempo instável no Rio Grande do Sul, aqui Chamada Geral, segunda edição, ao vivo dos Estados Unidos. O Chamada Geral, segunda edição, vai a um contato agora com Andressa Xavier, que está fazendo a cobertura eleitoral também aqui nos Estados Unidos, mas está em outro ponto. Nós estamos aqui na Flórida. Você, Andressa, está na Filadélfia. Boa tarde. Eu viajei a convite do governo dos Estados Unidos. Era um programa com jornalistas. Então, e jornalista está num programa para conhecer aquilo, mas eu tive a sorte de ir no momento da eleição dos Estados Unidos. Então, minha primeira cobertura internacional. E se aprende muito só de estar num outro país, numa outra cultura, vendo um sistema político completamente diferente. A gente já aprende muito, porque é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. E a gente estava mergulhado numa campanha, numa cobertura de eleições, tudo bem, municipais, mas voltadas às normas, às regras do Brasil. E aí eu cheguei lá no dia da campanha municipal aqui do Brasil, segundo turno, o dia da eleição aqui no segundo turno, e já cheguei numa outra realidade completamente diferente. Primeiro, por ser uma eleição nos Estados Unidos, por ser uma eleição presidencial e por ter, de um lado, Donald Trump e do outro lado, Hillary Clinton. No momento de uma cobertura dessa, tu vê as diferenças e tu tá lá e tu consegue na hora entender um pouco. Depois que tu para e tu pensa, bom, é muito diferente, tu entende mais depois até daquele momento que tu tá fazendo a narração ao vivo. Mas estar lá traz uma riqueza muito grande, porque a gente estando aqui, a gente tem uma visão às vezes, e a visão pode não ser exatamente essa. Tu pensava aqui, por exemplo, Hillary vai ganhar, isso é certo, é uma loucura que Donald Trump vença. Aí tu chega lá e tu vê nos dias anteriores à eleição que pode não ser tão loucura assim, que pode acontecer, que não seria tanta surpresa para os americanos se acontecesse, mesmo que fosse uma surpresa, e acabou sendo. Eu fui, acho que principalmente na Flórida, que é onde os contraditórios aparecem, onde tem tanto um lado como o outro, não é jogo jogado como era na maioria dos outros lugares. O que mais me impressionou foram, e eu fui avisada disso pela escola, que tem uma larga experiência em coberturas, ele me falou assim, tu vai ver na Flórida como são os latinos e como são os cubanos conservadores. Ele me disse, os cubanos conservadores, que estão lá há muito tempo, e que são republicanos de uma maneira geral e que defendem ferrenhamente. Sim, se aprende muito, assim, do momento que tu chega até o momento seguinte, o momento que tu sai que eu saí dos Estados Unidos, eu aprendi muito. Mas eu vou te dizer que eu aprendi muito na saída aqui também, com uma escola que sabe muito de eleição. E a gente sentou algum tempo antes de eu sair e a gente conversou sobre tudo de eleição. Então ali eu já saí sabendo um pouquinho mais, porque, como eu disse, os sistemas são completamente diferentes. Mas esse programa dos Estados Unidos me deu experiências assim, fantásticas, que foram, por exemplo, entrar no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é muito difícil se eu for lá hoje, eu não vou conseguir entrar. Se qualquer um for lá hoje, não vai conseguir entrar. Por ser um programa da Embaixada dos Estados Unidos, do governo e do Departamento de Estado, eu tive essa oportunidade, que é um lugar onde guerras foram planejadas, onde muita coisa aconteceu, onde muitas decisões importantes foram ou serão tomadas. Então, tu tá próximo de uma cobertura como essa e poder dizer o nome do novo presidente dos Estados Unidos é um aprendizado muito grande. Boa tarde, escola. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Estamos aqui na Filadélfia, na Pensilvânia, e por aqui também passarão os candidatos nos próximos dias, viu, escola? Porque também é um estado onde ainda se pode conseguir reverter votos ou mesmo garantir os votos que já tem, tanto para democratas como para republicanos. Trump estará aqui na Pensilvânia em 3 compromissos nos próximos dias, entre amanhã e depois de amanhã, e Hillary estará aqui também depois de amanhã. Além disso, escola, tentando o voto dos jovens, teremos um show aqui de Katy Perry
Perry, um showmício, podemos chamar assim, como seria aí no Brasil, a favor de Hillary Clinton. Aliás, os artistas aqui nos Estados Unidos estão muito ao lado da candidata democrata. Até o fim de semana, vários artistas vão fazer uma série de shows aí. Por exemplo, aqui na Flórida, no próximo sábado, tem show do Bon Jovi. Bon Jovi vai fazer um show, um showmício, na verdade, né, com democratas em favor de Hillary Clinton. Em outros pontos do país também, além da Katy Perry, o Jay-Z, a Beyoncé, vários artistas que estão se engajando na campanha da candidata democrata. O Trump tem uma lógica, uma estratégia muito definida. Ele até vai para locais grandes, mas quando ele vai para locais pequenos é sempre pensando no eleitor mais rural, não o eleitor urbano, e pensando também na imagem. Junto com o Trump, tem um séquito de seguidores, de jornalistas, são centenas de jornalistas. No comício que eu fiz a cobertura hoje à tarde aqui na Flórida, Andressa, havia mais de 2.000 jornalistas. Aliás, a imprensa foi um dos alvos do Donald Trump. Ele atacou diretamente a imprensa e uma hora ele parou o comício e disse: agora vamos vaiar a mídia. E como todos os jornalistas estavam num dos cantos do comício, todo mundo olhou para aquele canto e começou a vaiar. Eu me senti um pouquinho acuado aqui, Imagina viu? Se essa mas pega, sem agressividade, assim, é só manifestação, sem agressividade, tá? É só manifestação. Agora, interessante que ele repetiu aquilo que ele vem dizendo já desde o início da campanha. Ataque frontal, direto, agressivo à candidata Hillary Clinton. Mais uma vez, repetiu aqui para essa comunidade de imigrantes que vai construir, se for eleito, construir um muro na fronteira com o México. E aqui é interessante, poxa, as pessoas se perguntam, mas como? Os imigrantes são a favor do Trump? Sim, é que os imigrantes aqui, eles têm, a comunidade de imigrantes é republicana, é claramente identificado com o Partido Republicano. E eles não gostam da imigração em massa. Eles acham que quem está aqui, aliás, quando tu entrevistas um imigrante, ele diz o seguinte: sou imigrante legalizado. Eles sempre fazem questão de dizer isso. Já estão tem direito a voto, inclusive. E aí não querem que mais imigrantes ainda venham para os Estados Unidos. É exatamente por aí. Tá certo, Andressa, boa viagem aí, tá? Obrigada, Escola. Falamos. 3 de novembro. Nós estamos aqui no sul dos Estados Unidos, acompanhando a eleição que desperta a atenção do mundo todo. Hillary Clinton ou Donald Trump? Republicano ou democrata? Uma mulher que cometeu erros de campanha é atacada porque está supostamente escondendo irregularidades? Ou um empresário que fala mal de políticos? Não vê mal nenhum em atacar e falar mal das mulheres, ser vulgar com as mulheres. É isolacionista, quer ver todos os imigrantes ilegais deportados daqui. Esse discurso pega aqui. O comício do Donald Trump foi num local aberto. Eu fiquei lá mais de 7 horas entre a chegada e até o final, né? Depois de passar todo o comício e ainda transmitir de lá algumas informações. Tá bronzeado, então, tu que é bem branquinho, Escola. Não, quando o gringo, pele bem clara, sai no sol sem protetor solar, você sabe o que acontece, né? Camarão. Pelo menos um boné tinha, né, Escola? Não, eu me esqueci do boné também. Agora, você sabe o que eu levei a tiracolo? Uma cadeirinha. Fez bem, cadeirinha faz bem. Porque eu fiquei sentado embaixo de um tablado montado pelas redes de TV aqui. O espetáculo todo, ele tem quase um ar de show de celebridade, né? Uma apresentação pop. Foi o que aconteceu ontem. Tudo absolutamente profissional. Não entrava, por exemplo, quem entrava no comício era revistado, recebia uma pulseirinha de identificação e não podia entrar com bandeira que não fosse bandeira, cartaz, camiseta, boné, que não fosse material oficial da campanha. Perto de mim tinha um rapaz, ele tirou da bolsa dele um cartaz feito à mão, escrito à mão, para apoiar o Donald Trump. Olha, não deu 30 segundos, vem um segurança ali arrancar dele dizendo o seguinte: não pode, é só material oficial de campanha. Tudo é planejado nos mínimos detalhes. O que a campanha não contava era com um infiltrado ontem nesse comício. Um rapaz que entrou identificado como eleitor de Trump, lá pelas tantas, quando o Trump estava falando sobre construção de um muro na fronteira, deportação de imigrantes ilegais, ele se levantou, ficou em pé na cadeira, começou a atacar o candidato, chamando-o de racista. Aliás, tem um vídeo no Facebook, você pode acompanhar ali. You look...
5 horas e 19 minutos, a temperatura em Porto Alegre 21 graus e 5 décimos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eleição americana, a disputa à presidência da República. O candidato Donald Trump está agora mesmo em Jacksonville, na Flórida, mais uma vez na Flórida, um estado-chave nessa disputa, participando de um comício, fazendo um pronunciamento agora. E a principal crítica que ele faz, mais uma vez o alvo preferencial dele, é as relações de Hillary Clinton, as investigações sobre ela, a investigação sobre o impasse, a polêmica dos e-mails e duras críticas também ao Departamento de Estado que estaria protegendo a candidatura. 4 de novembro. A campanha eleitoral por aqui, Andressa Xavier, os candidatos já voltam as suas atenções para a costa leste, pegando a Carolina do Norte, pegando outros estados que ficam mais nessa parte onde ainda há eleitores indecisos. E na costa leste é onde você chegou hoje, em Nova York. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Escola. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Por aqui em Manhattan, não dão muita atenção mesmo, né, Escola? Os partidos ignoram Nova York e focam mesmo nos estados-chave. Tanto Hillary como Trump são considerados aqui, tem as suas bases aqui. Ele que viveu a vida toda em Nova York, tem a Trump Tower, onde é, inclusive, o comitê dele aqui em Manhattan, e ela que foi eleita senadora por Nova York também. Mas é tradicionalmente democrata, então eles não estão voltando as atenções durante a campanha, mas na terça-feira estarão aqui sim, vão acompanhar o resultado e vão se pronunciar aqui em Nova York, onde você estará acompanhando. 5 de novembro. Bom, eu vou cortar o nosso Dave Brubeck com Take 5, porque nós temos uma convidada mais do que especial para participar aqui do Sem Fronteiras. E eu sei que é a primeira vez que ela participa ao vivo aqui conosco num sábado à noite e vai participar logo direto dos Estados Unidos, logo direto da Filadélfia. Eu falo de Andressa Xavier, que está acompanhando as eleições americanas. E hoje, ao contrário do Brasil, que não pode, nos Estados Unidos pode ter showmício, e tá rolando um showmício aí nos Estados Unidos. Andressa, boa noite. Boa noite, Ferraz. Boa noite aos nossos ouvintes. Estou agora no showmício de Hillary Clinton com o show de Katy Perry. A candidata democrata acabou de sair do palco. Ela esteve rapidamente nesse palco aqui na Filadélfia, agradeceu o apoio de todos por aqui, mas pediu que todos vão às urnas na terça-feira, que é muito importante por ser um estado-chave aqui nos Estados Unidos. Foi breve, foi rápida. E logo na sequência apresentou o show de Katy Perry e disse: esse é um reconhecimento ao trabalho que vocês têm feito pela minha campanha. Então, com vocês, Katy Perry. E agora acaba de começar o show e as pessoas foram à loucura aqui. Claro, todos os apoiadores de Hillary Clinton, e segue agora esse showmício por aqui, Matheus Ferraz. Pois é, nos Estados Unidos é normal as pessoas, os artistas, declararem lado, coisa que aqui no Brasil não é nem muito bem visto. Mas nos Estados Unidos isso aconteceu com a Katy Perry. Mas eu te pergunto, Andressa, a tua emoção é pelo trabalho importante que é a cobertura das eleições americanas ou por estar vendo a Katy Perry? 7 de novembro. Estamos de volta, agora são 8h39, 8 horas 39 minutos. Estamos ao vivo aqui dos Estados Unidos acompanhando a reta final da campanha eleitoral. Hoje é o último dia antes da eleição. Aqui em Nova York, Rosane e Carolina, não tem o voto antecipado. Por isso, o movimento de campanha, de movimentação e mobilização de eleitores é pequeno. Estamos aqui em Nova York para acompanhar, sim, ao longo do dia, o que vai acontecer em relação aos candidatos. Rosane. Agora, Escola, essa notícia de que o FBI descobriu que não tem nada de criminoso nos e-mails dela, pode ter chegado tarde demais, né? Claro, ainda chegou a tempo, mas reforça aquela ideia de que anunciaram a investigação no momento errado, né? Anuncia uma investigação, semeou a dúvida entre os eleitores e agora, na véspera do dia definitivo, vêm os investigadores e dizem: não tem nada, não tem indício de crime nessa investigação. Loucura isso, se fosse o aqui FBI, ia ter uma reclamação. O FBI está sendo... Nossa, O diretor do FBI está sendo muito criticado por isso, James Comey, porque foram 10 dias em que a candidata Hillary Clinton foi atacada, ela foi desqualificada pelo candidato Donald Trump,
e colou a imagem de que Hillary tinha alguma coisa a esconder nessa polêmica dos e-mails, nos controversos e-mails. Tanto que as pesquisas captaram isso e ela diminuiu a vantagem que ela tinha sobre o candidato Donald Trump. Se vai ser tarde ou não esse comunicado do FBI dizendo que ela não tem nada a ver, que ela não vai ser implicada, isso nós vamos ver amanhã. 8 de novembro. Olá, muito boa tarde, são 4 horas 35 minutos, 26 graus a temperatura em Porto Alegre. Hoje o Chamada Geral, segunda edição, é especial. Aqui, 1h35 da tarde em Nova York. Temperatura no Central Park, 17 graus e 2 décimos. Umidade relativa do ar baixa, 31 graus. É um dia 31%. É um dia muito bonito de tempo seco aqui nos Estados Unidos. Nesse 8 de novembro histórico, a eleição do presidente dos Estados Unidos, e nós estamos aqui acompanhando direto da Times Square, onde estão concentradas as principais emissoras de TV do mundo, as principais agências de notícias. E aqui está a Rádio Gaúcha, acompanhando a eleição norte-americana. O Chamada Geral, segunda edição especial aqui de Nova York, está no ar com todas as notícias importantes desta terça-feira. E agora Marta Esfredo para avaliar esse dia de mercado, esse dia na economia. Marta, boa tarde. Boa tarde, Escola. O mercado hoje no Brasil está como os candidatos aí nos Estados Unidos, nervoso. É o dia da tensão, né? É o dia de todo mundo tá pianinho, porque ninguém sabe que bicho vai dar, literalmente, digamos assim, nessa eleição. Todo mundo esperando o que todos nós estamos esperando, o resultado da eleição. Então esse é um outro componente desse quadro do mercado, e todos nós vamos esperar pelo resultado da madrugada.